Feliz sábado a você, amigo, a você, membro, que acompanha os nossos cultos através das nossas redes sociais. Hoje, devido a um problema técnico, o nosso culto não pôde ser transmitido ao vivo, mas a mensagem foi gravada, a mensagem será transmitida a partir de agora. Então, você vai poder compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus familiares essa mensagem de esperança que foi pregada hoje. Lembrando que a partir do próximo sábado, o nosso culto vai ser transmitido normalmente. Então, já fica aqui o nosso convite para que você acompanhe o culto do próximo sábado, mas não só acompanhe o nosso culto. Nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, para que assim você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa igreja. Então, a partir de agora, você fica com a mensagem. Um feliz sábado a todos, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Quero neste momento agradecer a Deus por tua presença, que Deus tem cuidado de nós, tem olhado por cada um de nós, e é por isso que estamos aqui nessa manhã de sábado, e aqui nós podemos adorar o nome do Senhor, e estamos felizes porque estamos unidos, e mais essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui na presença dEle. Antes de entrar na mensagem, quero que os irmãos dobrem sua fronte e vamos orar ao nosso Deus, mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, nós te adoramos e reconhecemos que somos pequenos diante do Senhor e carecidos das tua misericórdia. Nesse momento, Pai Santo, nós vamos abrir a tua palavra e que teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos entender as verdades escritas em teu livro e pôr em prática nosso viver diário. Agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós recebemos tantas notícias boas, notícias ruins, notícias que nos surpreendem. Às vezes, uma dessas tristes, outras nos alegram. São várias notícias que recebemos todos os dias. E muitas das vezes nós não percebemos que às vezes também nós podemos virar notícias. Então, notícias são sempre quando uma pessoa aproxima-se da gente falando que vai dar uma notícia, o que a gente espera é que seja uma notícia boa. Mas quando essa notícia vem e nos pega de surpresa, nos deixa triste. Eu fui visitar meu pai uma vez lá em Minas, isso faz bastante tempo, e eu fiquei sem comunicar com meu pai, com minha família, muito tempo. Fiquei muito tempo sem comunicar com eles. E eu decidi ir lá visitá-los e pegar de surpresa. Mas quem foi surpreendido foi eu. Peguei um ônibus em São Paulo, fui tranquilo, conversando, alegre, feliz. Quando cheguei lá, encontrei uma prima minha lá na cidade onde eles moram. Eles moram no campo e minha prima mora na cidade. E eu ali conversando com ela, falando, perguntando sobre minha família, como é que vai, como é que estava. Há muito tempo que eu não tinha comunicação com minha família, eu cortei a comunicação. Aí ela falou sobre meu pai, sobre meus irmãos, sobre meus outros parentes e tudo. Mas ela não falou da minha mãe. Aí eu perguntei para ela, e minha mãe, como é que está? Irmãos, ela falou para mim, fazia muito tempo que a mãe tinha falecido. Eu fui pego numa surpresa, e eu achando que eu ia chegar lá para poder abraçar minha mãe. E minha mãe já tinha falecido. E falava de mim.
Eu cheguei na casa do meu pai, e meu irmão veio encontrar comigo. Eu dormi na casa do meu irmão antes de chegar na casa do meu pai, um pouco distante. Até aquele momento, irmão, a minha prima tinha falado comigo que minha mãe tinha morrido, mas tinha caído a ficha, e eu não acreditei. Quando eu cheguei, dormi na casa do meu irmão, cheguei na casa do meu pai de manhã cedo, que meu pai não estava lá, meu pai estava no campo, trabalhando na rocinha. Eu falei, cadê meu pai? Seu pai está ali trabalhando na roça, né? Eu vou lá chamar. Aí pediu um sobrinho meu pequeno, foi lá chamar meu pai. Só caiu a ficha em mim, que minha mãe não estava ali. Foi quando eu vi meu pai. Aí eu desabei a chorar. E nada me consolava. É difícil quando a gente perde alguém que a gente muito ama. Mas, nesse meio do caminho, eu tive uma parcela de culpa, irmão. Porque eu fiquei muito tempo sem comunicar com minha família. Eu vim para São Paulo e esqueci. E às vezes, muitas vezes, nós temos parcela de culpa naquilo que acontece na nossa vida. Sei que eu entristeci muito. Por muito tempo depois eu fui superando aquilo e fui entendendo o porquê que a gente passa por isso. Talvez o propósito de Deus para a gente passar por certas situações se desenvolve de uma maneira que você não imagina. Eu quero falar um pouco aqui, irmão. Todo mundo conhece desse personagem bíblico, desse rapaz, desse jovem, é de José do Egito. É tão linda essa história de José, que tira muitas lições para a nossa vida. Quando nós temos aqui a história de José, um rapaz obediente a seu pai, um rapaz jovem, que trilhou cedo o caminho do Senhor. Quantas bênçãos ele recebeu e quantas bênçãos ele distribuiu. Quando nós vimos aqui essa história, abra sua Bíblia no Gênesis 37 e vamos ver então a passagem desse jovem aonde Deus preparou para que ele pudesse ser uma grande bênção para todos nós. Aqui diz assim, Gênesis 37, no versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava o filho de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E ele trazia mais notícia a seu pai. As notícias que vinham trazidas de José para seu pai não eram boas. Aqui fala que ele trazia más notícias. E que notícias são essas que ele trazia para o seu pai? Aqui nós vimos que Jacó ele amava muito esse filho, por causa do filho da sua velhice. Mas aqui mostra, irmão, que apesar desse rapaz, um jovem, ele já sabia o que ele queria. E ele sabia o que era direito e o que era verdadeiro. E ele tinha virtudes
Isso se tornou, na vida dele, algo especial para seu pai. Todos nós somos especiais para Deus. Quando nós entendemos a nossa vida e colocamos no caminho do Senhor, Deus vai trabalhar no nosso coração e nós vamos entender que somos especiais para Deus. Quando nós passa a obedecer, a andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade do Senhor, tudo isso contribui para um resultado feliz na nossa vida. Muitas vezes nós, ao entregarmos nossa vida para Deus, passar pelo batismo e acharmos que daqui para frente nossa vida vai ser uma maravilha, nada vai nos perturbar e nada vai poder nos deixar triste, abatido, desconsolado. Nós temos que entender que a partir do momento que a nossa vida se coloca na mão de Deus, não é mais, nós não somos dono da nossa vida. Quem é dono da nossa vida passa a ser Deus. Ele vai dirigir os seus passos, Ele vai dirigir os nossos caminhos. Então nós vimos que Jacó amou mais do que a todos esse filho. E nós vimos aqui, irmão, que esse amor que o pai tinha por seu filho o levou ele a olhar com mais carinho por ele. E quando nós vemos aqui, no versículo 3, que ele disse: ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E ele fez uma túnica talada de mangas compridas. Ele deu um presente especial para o seu filho. Quem de nós não gostamos de receber um presente? Ainda mais um presente vindo dos pais. Presente especial. Que alegria. Ele deve ter sentido naquele momento que seu pai entregou para ele algo especial na vida dele. Um presente. O qual ele ia usar com muito amor. Mas você imagina, irmão, toda vez que a gente recebe um presente, a primeira coisa que a gente faz, todos nós, principalmente criança, é abrir o presente, é ver o que tem lá, como que é bonito, agradecer, dividir aquilo com outros. No versículo 4, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podia falar pacificamente. Aqui mostra que José, ele queria relacionamento amoroso com seus irmãos, ajudar os seus irmãos no campo, fazer o trabalho que era cuidar do rebanho do seu pai. E aquele presente que ele ganhou, ele queria dividir com os irmãos, levar para os irmãos o que é amor, dividir o amor do pai. É que todos nós devemos fazer na nossa vida, dividir o amor uns com os outros. No versículo 5 diz assim: teve José um sonho, relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo vós, ouvi este sonho que tive. Aí ele contou o sonho para os seus irmãos, todo o sonho que teve ali. Ele falava que ataviava os feixes do campo, e eis que o feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nossos dominarás? Realmente, é isso que tanto
o mais odiava, por causa do seu sonho e das suas palavras. Aqui no versículo 9, teve ainda outro sonho e se referia aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante mim. Aqui esse sonho de José, que contou aos seus irmãos, querendo dividir com seus irmãos aquele sonho que ele sonhou, mostrar para os seus irmãos que não era o que os seus irmãos pensavam, não era nada daquilo. Ele não estava querendo ser superior a ninguém. Só que ali Deus já estava revelando para ele quem seria ele, mas ele ainda não sabia o que ele ia passar pela frente. Quando ele contou esse segundo sonho, que ele indicava ali, até o seu próprio pai falou para ele, ali o seu pai censurou, proibindo ele que não contasse mais, não falasse mais sobre isso. Então José ter contado o seu sonho, isso não significa os seus sentimentos de superioridade, ela apenas dava a conhecer o que Deus revelaria. O pai dele, talvez ele pudesse reconhecer que aquilo ali era uma profecia que estava sendo declarada através dessas palavras. O que ia se passar com seu filho. Aqui, irmão, em outra ocasião aqui, ele estava em Hebrom. Jacó pediu para José, que José fosse ver os seus irmãos como estava lá no campo, como estava o trabalho deles no campo, para trazer notícias dele para ele. Então ele disse aqui no versículo 15, o 14, disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. Traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E um homem o encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacenta eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. O que nós podemos ver aqui, irmãos, é que os irmãos de José já não estavam aonde José foi procurá-lo. Os irmãos de José já não estavam naquela cidade que ele foi até Siquém, e ele estava em Dotã. Ele já estava mais distante. Aqui se mostra que um perigo grande quando nós nos afastamos de Deus. Quando nós estamos afastando do nosso Pai, o que pode acontecer na nossa vida? O que pode acontecer quando nós nos desviamos do nosso caminho e nos afastamos? Nós ficamos vulneráveis a qualquer ataque do inimigo. Nós ficamos sujeitos a enfrentar dificuldades que nós não possamos e nem conseguimos vencer. Isso é o perigo de estar longe do Pai, de estar se afastando mais para longe. Quantas pessoas durante essa pandemia não se afastaram e ficaram para longe? Muitas têm força para voltar, outras nem tanto, outras têm que ir atrás para poder fazer com que essas pessoas retornem o caminho do Senhor, para que eles possam vir voltar outra vez e se reunir e fazer a festa, ficar junto do Pai outra vez.
Mas aqui há um problema muito sério. O medo faz a gente muitas vezes desistir. Deus quer trazer todos de volta aos seus pés. Deus quer salvar a todos. Isso é o desejo de Deus. E aqui no versículo 18, diz assim: de longe viram, e antes que chegasse, o conspiraram contra ele para matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-los. E jogamos numa cisterna. E diremos: um animal selvagem o comeu. Vejamos em que darão os sonhos. Eles pegaram, tramaram, conspiraram contra o seu irmão. E aqui mostra que eles queriam destruir, queriam ver o fim de José. Aqui no versículo 23, diz assim: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram da túnica, talá de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna, vazia, sem água. E dizia: ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam aroma, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse um dos irmãos que Judá: vinde, vendamos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata. Estes levaram José ao Egito. Tendo o rumo voltado à cisterna, e que José não estava nela, então rasgou as suas vestes, e voltando aos seus irmãos disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Tomaram a túnica de José, mataram um animal, molharam no sangue, e enviaram a túnica lá de mangas compridas, fizeram levar a seu pai, e disseram-lhe: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o teria comido. Certamente José foi despedaçado. Aqui nós vimos a situação em que chegou. Aqui nós vimos como essa história teve o seu desfecho. Aqui chegou num ponto aonde eu quero destacar. Então Jacó rasgou suas vestes, cingiu-se de pano de saco e lamentou por muitos dias. Levantando-se todos os seus filhos e a todas as suas filhas para o consolar. E ele, porém, recusou a consolar, a ser consolado, e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Aqui estava o pai chorando a morte do filho. E era fácil acreditar que José estava morto. Era fácil acreditar. Como eles tramaram a morte de José e levaram até seu pai. Ali era fácil para que ele pudesse acreditar. Porque no lugar que eles viviam, aonde eles estavam, era cheio de animais selvagens, feras. Portanto que os pastores passavam o tempo todo vigiando os seus rebanhos para que não fosse atacado pelos animais, pelas feras. Então seu pai acabou acreditando naquilo que eles havia entre eles tramado.
E vendo, irmão, ele vendo seu pai chorar, se lamentar, triste, abatido. Mesmo assim, eles fizeram o quê? Sustentavam a mentira e guardavam silêncio sobre José. Será, irmão, que em nossa vida, em nós podemos guardar silêncio, vendo um outro sofrer? Será que nós podemos guardar silêncio, vendo a situação de muitas pessoas que estão passando por situações difíceis e precisam de um apoio? Nós, como os filhos de Deus, nós temos que quebrar o silêncio e falar aquilo que é verdadeiro, levar a verdade, aquela verdade que está em Daniel 8:12, que essa verdade que foi jogada por terra. Aqui na igreja tem um programa Quebrando o Silêncio, aonde a gente, às vezes as pessoas estão sofrendo, às vezes tem um vizinho do seu lado, passando nessa cidade, sofrendo maus tratos há muito tempo, e a gente faz de conta que nem está vendo. Nós passa de lado. Às vezes nós ficamos alheios ao sofrimento dos outros, e nós precisamos nos alertar contra isso, porque tem tanta gente sofrendo, precisando de ajuda, de ouvir a palavra de Deus e outras necessidades. São tantas mentiras espalhadas por aí que está confundindo a mente do povo. Nós somos o povo de Deus que estamos resgatados para levar a verdade para o mundo. Jesus disse: nós somos a luz do mundo. A luz do mundo. Nós temos que brilhar em meio à escuridão. Nós temos que refletir essa luz para que as pessoas não vejam. Essa luz menor que somos nós. Atraí-los para nós, para que nós possamos levar essa luz menor para a luz maior, que é Cristo Jesus. Esse é o que Deus quer ver nos seus filhos. Seguir os caminhos de Cristo. Brilhar como Cristo brilhou. Sabemos que nós vamos enfrentar tantas lutas, dificuldades, problemas, mas isso não impede, porque nós sabemos que Deus está ao nosso lado o tempo todo para nos guardar. E José foi essa luz que Deus preparou para ser uma bênção no mundo e servo de lição e exemplo para nós hoje. Talvez nós não entendemos o que estamos passando, talvez nós não entendemos aquilo que estamos sofrendo, mas Deus tem um propósito para resgatar outras pessoas. Nós às vezes temos que passar por lutas, para trazer outras pessoas para Jesus, nós temos que passar por dificuldade. Se nós caminha 1 quilômetro, caminha 2. Levar a palavra de Deus para Cristo, para as pessoas, é amar a Jesus Cristo. Aqui nós vimos que José foi julgado no cisterna, José foi vendido, foi como escravo, José resistiu à tentação, José foi para a prisão. Mas aqui mostra uma coisa, que apesar, quando José estava sendo levado, apesar dos seus pedidos de socorro, rogando aos irmãos, me ajude por favor, não me deixe. Aí eu pergunto, quando nós estamos passando por sérias dificuldades na vida, quando nós estamos passando por situações muito difíceis e precisando de ajuda,
Aí eu penso, Deus se afastou de mim? O que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Deus permite certas situações na nossa vida para que nós possamos conhecer quem é Ele e quem é o poder de Deus. Às vezes nós só vemos Deus quando nós estamos muito bem. É Deus, eu te amo, eu te adoro. Mas quando nós passamos situações difíceis, Deus me abandonou. Muitas vezes, nós só lembramos de Deus quando a situação está difícil. É como eu estou andando com meu carro fura o pneu. Muitos olham Jesus como um estepe. Só lembra quando o pneu fura. E nós temos que estar atentos a todo o momento, a todo dia. Não importa a circunstância que eu estou vivendo. Mas aí nós vimos que a tentação, a prisão, vendido como escravo, José não deixou de ser fiel a Deus. Manteve a sua fidelidade, mesmo estando em um lugar distante, aonde não conhecia ninguém, uma cultura diferente. Assim como José havia sido diligente em promover os interesses de seu pai, assim também se mostrou diligente e fiel como escravo. Quando ele estava na casa do seu pai, ele era o quê? Fiel ao mandamento do pai. O pai ensinou o caminho do Senhor. Agora que ele estava longe do pai, ele estava onde? Em outro lugar. Mas ele manteve a fidelidade e o amor a Deus. Nada fez ele mudar. Que às vezes é assim. Eu procuro Deus, eu quero que Deus realize meu sonho. Mas se aquele sonho não for realizado, o que eu faço? Logo eu já abandono a Deus. Eu já se afasto de Deus. E longe de Deus, o que eu vou encontrar? Talvez a vida boa por um momento, por um instante, passageiro. Aquela alegria momentânea que começa aqui e acaba ali. Nós precisamos nos reunir, voltar para a casa de Deus. Muita gente culpou a pandemia e se afastou de Deus. Nós temos que ter nossos cuidados? Sim. Não é para isso? Nós temos que ter nossos cuidados. Nós não podemos ficar vulneravelmente de qualquer jeito, porque ainda a pandemia está por aí. Mas nós não podemos se afastar de Deus, que é o principal na nossa vida. Tudo aquilo que José passou por ali. Foi para a prisão, foi tentado, resistiu. Chegou um momento crucial, que é o momento onde a fome chegou em todo mundo. Quem aparece? Vinha pessoas de todos os lugares para comprar mantimento no Egito. E quem aparece lá? Os irmãos de José. Mas será que José já estava esperando isso por algum tempo? Ele não imaginava na cabeça dele, ele nunca teve, assim, será que nunca mais eu vou ver os meus irmãos? Será que nunca mais eu vou ver meu pai? Você lembra que eu falei aqui no começo? Que eu perdi a minha mãe quando eu cheguei lá? Minha mãe já não está mais, eu fui surpreendido? Surpresa existe. Tem as surpresas boas e as surpresas ruins. Agora, o que eu espero em Deus? É que um dia eu possa ver minha mãe.
Isso está na mão de Deus. Eu tinha certeza que José fazia a mesma coisa. Eu quero um dia ver o meu pai. Diante dos seus irmãos, aonde pessoas ali vinham por todos os lados, por fim, os irmãos de José estavam ali, frente com ele, e se curvaram diante dele, cumprindo assim, parcialmente os sonhos que anteriores havia sonhado. Aquele sonho que José sonhou, que eles não deram nenhuma importância, mas chegou o tempo, até que enfim, os irmãos de José se prostraram diante dele, reconhecendo que ele é autoridade. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, Paulo disse, um dia todos vão prostrar diante de Jesus Cristo, reconhecendo que ele é autoridade. Todos nós um dia vamos prestar contas, irmãos, diante de Cristo, de tudo as obras que nós fizemos, seja elas boas, seja elas más. Isso não adianta correr para lado nenhum. Nós vamos prestar contas a Deus. Todo joelho se dobrará diante de Cristo. Como está a nossa vida hoje? Como nós estamos pensando hoje? Qual é as nossas ações? Qual é as nossas atitudes? Deus está vendo tudo. Assim como José trazia as notícias para o seu pai, relatando o que os irmãos faziam, nós temos um anjo que relata todas as nossas obras. Um dia, quando nós fecharmos nossos olhos, esse anjo vai levar, registrar no livro e vai ficar guardado para o dia do nosso julgamento. Vai estar tudo relatado. Talvez nós podemos olhar, tem pessoas que estão dentro do Egito, tem pessoas que estão na fronteira, tem pessoas que estão no caminho para ir para o Egito. Muitos têm força para poder ir lá e voltar, porque ela vai, talvez descuidou e foi, mas teve força para voltar. Muitos não voltam e ficam no Egito. Talvez o nosso pensamento já fora no Egito. Eu mesmo já posso ter ido no Egito várias vezes, mas eu tive força, pedi a força de Deus e eu saí do Egito. Nós podemos estar no Egito com o nosso pensamento. Só Deus pode tirar nós do Egito. Em meio às tempestades e às dificuldades. Mas se mantermos fiéis a Ele. Então, muitas vezes, nós temos que ter muito cuidado. Que às vezes, até num olhar diferente, uma pessoa pode se invocar e abandonar o caminho do Senhor. Aí, o que acontece? Sai culpando um, sai culpando o outro, falando isso, falando aquilo. Que o culpado é isso, o culpado é aquilo. Deus quer salvar todos, irmãos. Eu quero rapidinho, aqui o versículo, capítulo 49. Primeiro aqui o 45, capítulo 45, no verso 9, diz assim, ó. Quando tudo aconteceu, quando José declarou aos seus irmãos quem que ele era, o que ele tinha feito, por que ele tinha passado por tudo aquilo que ele fez. A alegria dele
quando ele recebeu a notícia que o pai dele estava vivo, que ele não está morto. A mesma coisa foi José receber a notícia do pai. E a mesma coisa foi o pai receber a notícia de José. Quanta alegria, quanta satisfação. Essa sim é uma boa notícia. Se nós queremos encontrar com o nosso pai, nós temos que seguir um exemplo de José. Porque ele disse assim no versículo 9: apressai-vos, subi ao meu pai, e dize assim, manda dizer, teu filho José, Deus me impôs para o Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, e não te demore, apressai-vos. Você que ainda não tomou sua decisão, apressa. Deus quer te salvar. Ele está dizendo aqui, ó, apressai-vos, não demores. Deus quer nos salvar, irmão. Deus quer que você tome a sua decisão. Ele está vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele quer nos salvar. Muitas vezes nós vemos pregando Jesus Cristo numa cruz, como se Jesus estivesse morto. Apocalipse 1,18. Jesus fala, eu tive morto e agora estou vivo, para o século do século. Nós temos que pregar esse Jesus vivo. Esse Jesus que nos salva. Então, quando nós vimos aqui, essa é a boa notícia. Tantas notícias ruins que a gente recebe. Olha que notícia maravilhosa que Deus nos dá. Aí daí em diante, dali em diante, Jacó desceu. Jacó teve a visão de Deus, falando com ele, pode descer ao Egito. Você vai encontrar com seu filho. Mas algo interessante aqui. 45, versículo 14 e 15. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, abraçando com ele. Chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles, depois de seus irmãos falar com ele. Esse foi um verdadeiro perdão genuíno, da parte de José. Esse é o perdão genuíno. Porque José, quando ele abraçou, beijou seus irmãos, demonstrou que nenhuma mágoa tinha no coração. Eu vim para te salvar vocês, e é isso que eu estou fazendo. Deus me mandou na frente. Aí ele disse aqui, versículo 16, vê se ouvi na casa de Faraó estas notícias, são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Diz a Faraó a José, diz a teus irmãos, fazei isso, carregai-vos vossos animais e parti tornais a terra de Canaã. Agora, tomai a vosso pai e a vossa família, e vinde para mim, dai-vos-ei melhor da terra do Egito, comereis a fartura da terra. Deus quer dar o melhor para os seus filhos, mas Ele não quer dar o melhor só para mim, individualmente. Ele quer que nós também levamos a nossa família, e nossos amigos, e a todo aquele a quem nós pudermos levarmos. Ele quer salvar. E isso, irmão, nós não podemos demorar. Quem tem de tomar? Você que não tomou sua decisão ainda de ser salvo por Cristo, a decisão é hoje. Deus está falando com você, não demores. Porque Cristo está para voltar e Ele quer salvar todos. E toda a nossa família, todos os nossos irmãos. Ele quer salvar todo mundo. Nós não podemos deixar a decisão para depois.
Porque daqui 5 minutos eu posso estar falando aqui, mas não posso estar morto. E se eu não tomei minha decisão ao lado de Cristo? Quando Jesus voltar? E nós, que temos famílias, nós vamos lutar por elas, para levar junto conosco. Isso que Deus pede de cada um de nós. Eu quero chegar ao finalzinho aqui rapidinho, irmão, que o tempo está passando. Eu quero ir lá no capítulo 49, para nós terminarmos. Capítulo 49, no verso 22. Aqui fala de José. Como esse homem foi abençoado. E como ele produziu frutos. Aqui fala que José é no versículo 22, no capítulo 49. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre os muros. Ele deu muito fruto além da onde ele estava. Além dos muros, para fora. Estenderam-se seus ramos. Quem está em Jesus Cristo, firme com Cristo, dá muito fruto. Não é isso que disse João 15? Quem permanece em Cristo dá muito fruto? Então nós vimos aqui, apesar de tudo, irmão, que aconteceu, aqui mostra que José foi selecionado entre os seus irmãos, porque Deus escolheu para desempenhar um papel especial. Deus nos escolheu para que nós desempenhemos um papel especial. Isso é que Deus nos escolheu. Apesar de tudo, de tentar atrasar ou destruir a vida de José, ele teve misericórdia, benevolência e qualidade de quem era um homem que não guardava nenhum mal e nenhum rancor. Aqui diz no verso 23, os flecheiros lhe dão amargura, atiraram contra ele e aborrecem. O seu arco assim, porém, permaneceu firme, e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos de Deus, de Jacó, o Deus de Jacó, sim pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e todo o poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção do seio da madre, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos, seja ela sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça dos que foi designado entre seus irmãos. José foi um homem vitorioso, apesar de tudo o que ele viveu, apesar de tudo que ele passou. Aqui mostra que de José descendeu toda a descendência de Israel. Ele frutificou, os seus ramos se espalhou. Então, como José foi selecionado e escolhido, Deus nos escolheu. Aqui no versículo 26, ele se havia distinguido por demonstrar excelente espírito e capacidade de supervisionar e organizar. Tudo que José foi ensinado, ele pôs em prática. Tudo aquilo que ele aprendeu com seu pai, ele pôs em prática aonde ele estava. Não importa aonde a gente está, quando a gente aprende a andar com Deus e ser obediente a Deus, tudo que nós fazemos, nós somos bem sucedidos. Porque quem estava à frente aqui era Deus, fazendo por José. Então, se nós somos escolhidos por Deus, que sejamos e temos um espírito excelente, um espírito organizado, para que as coisas de Deus funcionem e dê muito fruto. É assim que é o desejo
de Deus para todos nós. E eu sinto meu sincero desejo a todos, que todos nós sejamos assim. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. E que nós possamos ser esse ramo firme em Cristo para dar muitos frutos até a volta do nosso Senhor Jesus. E que Deus abençoe a todos.